Putin, o servo do Senhor, fazendo a sua vontade e sendo guiado pelas mãos de Deus. Talvez essa perspectiva, essa afirmação lhe assuste, porque dentro da ideia ou da cosmovisão que as pessoas vivem hoje em dia, o Senhor Deus, ele jamais está por trás de qualquer guerra, de qualquer situação difícil ou vexatória para o mundo. Entretanto, o Deus das Escrituras é um Deus que domina e que governa todas as coisas. Me permita afirmar de imediato que ele não é servo de Deus no sentido de fazer a sua vontade prescrita ou revelada. É diferente esse tipo de servidão. Mas até o diabo e até os homens mais poderosos desse mundo estão nas mãos de Deus, fazendo tão somente a sua vontade para o estabelecimento do seu reino, que no final das contas será o único vitorioso. Eu sou Samuel Vitalino e quero convidar você para participar aqui do meu canal. Toca no sininho aí para receber notificações e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai ser abençoado com ele. Pois bem, a gente está aqui nos Estados Unidos e só se fala no possível crash que vai acontecer, no boom do mercado imobiliário que aconteceu agora, mas que certamente vai cair aqui. A economia está empolvorosa. Por quê? Porque a guerra começou. E aí os dispensacionalistas começam a falar, as pessoas começam a trazer todas as suas teorias, como se de alguma forma o Senhor Deus tivesse perdido o controle. Mas nas batalhas mais sangrentas da história, o Senhor Deus sempre esteve no controle absoluto de todas as coisas. Essa expressão, de dizer que Putin é servo do Senhor, é uma lembrança do texto bíblico, que diz que até o famigerado Ciro foi chamado por Deus de meu servo. Por quê? Não porque ele estava fazendo a vontade prescrita de Deus, ou revelada de Deus, mas porque estava nas mãos de Deus para fazer tão somente o que a sua soberania permitia que ele fizesse. E é exatamente assim que Deus assina todos os acontecimentos da história. Em Lamentações ele diz: eu crio a guerra, eu crio o bem, eu faço com que todas as coisas aconteçam para o bem e para o propósito do meu povo. É o que o apóstolo Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. Portanto, de imediato aqui, a gente já entende que nós não nos assustamos com as circunstâncias. Elas são provavelmente terríveis, O que pode acontecer no mundo é algo terrível, mas o crente, ele não se impressiona com as circunstâncias, ele não se atemoriza, diz o Salmo, de mais notícias. Por quê? Porque ele sabe quem tem o controle, e ele sabe que o controle está nas mãos do soberano do universo, do Todo-Poderoso, que acontece de ser o nosso Deus. Portanto, essa é a primeira lição que a gente aprende de tudo isso que está acontecendo aí. Em segundo lugar, a gente também aprende que esse domínio e esse controle não faz com que a gente se assuste com o caráter de Deus. Por quê? Veja, ao longo da história, Deus trata o pecado. Talvez um dos grandes acontecimentos mundiais, foi o dilúvio. Certamente o grande acontecimento mundial. E o que foi o dilúvio? Foi Deus literalmente guiando a história para que apenas 8 pessoas sobrassem no mundo por conta do julgamento do Senhor contra o pecado. Veja, haviam ali mães, haviam pais, haviam crianças, haviam pessoas que teoricamente eram boas, mas aqueles que não confiaram na palavra de Deus, na palavra de Cristo, como Noé, que construiu aquela arca, foram completamente dizimados. E tantas outras coisas que aconteceram na história, e Deus está dizendo: olha, sou eu que comando todas as coisas. Portanto, que nós como crentes tenhamos a compreensão exata e a perspectiva absoluta de que nada que acontece no mundo, não há pandemia, não há guerra, não há rumor de guerra, não há nenhuma catástrofe como o que aconteceu agora em Petrópolis. Todas essas coisas que acontecem século após século, ano após ano,
estão sob o domínio absoluto daquele que tem todas as coisas sob o seu controle. Então, como crentes, o que é que a gente faz diante de tudo isso? A gente descansa no Senhor. A gente não pode concordar com o que está acontecendo, isso não é o ponto. O ponto desse domínio de Deus não é para que a gente concorde com as malfeituras dos homens, não é para que a gente se alegre com a catástrofe, de jeito nenhum. A gente deve chorar, a gente deve fazer tudo o possível que está às nossas mãos para dirimir qualquer tipo de circunstância e de situação que não seja boa. Entretanto, nós não nos entristecemos como os demais que não têm esperança, e nós também confiamos, não é, nesse versículo do apóstolo Paulo, que sem dúvida alguma deve ser o mote do crente, não é? Não apenas que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós, mas também o fato de que todas as coisas, qualquer pandemia, qualquer guerra, qualquer catástrofe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O teísmo aberto, ele joga fora esse Deus, porque ele tenta defender Deus com a mentalidade da justiça humana. Mas a justiça de Deus e os caminhos de Deus são muito acima dos nossos. Por isso eu convoco você, crente, a confiar no Senhor, sabendo que Ele tem o controle absoluto e o domínio de toda a história. E convido você, a que não conhece esse Deus, a que venha para Ele, a que venha para Cristo, para que você possa passar por todas essas circunstâncias com o coração absolutamente tranquilo, por uma razão muito simples, porque a nossa alegria, a nossa paz não se encontra nas circunstâncias, mas se encontra na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esse vídeo curto possa ajudar você a caminhar junto de um Deus que governa e que controla todas as coisas, e não de um Deus que perdeu o controle do mundo que criou. Mais uma vez, eu sou Samuel Vitalino e convido você a comentar. Se você concorda ou se você discorda, comenta aqui para a gente poder bater um papo depois.